Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez, nesse dia maravilhoso que dedicamos ao estudo do Evangelho, às suas reflexões. Hoje, dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, falaremos do item que disserta a respeito dos motivos da resignação. Vamos lá, então, a esse estudo para uma reflexão da mensagem trazida. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que se espera os que sofrem e a resignação, que faz bem dizer o sofrimento como o prenúncio da cura. Essas palavras ainda podem ser entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis então estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo quitá-la agora, o que vos assegura a tranquilidade no futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor que deve uma grande importância e a quem o seu credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do que me deves, eu te darei a quitação do que resta e serás livre. Se não fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago a última parcela da tua dívida. O devedor não se sentiria feliz por submeter-se a toda a espécie de provações para se libertar de uma dívida pagando somente a centésima parte do que deve? Em lugar de se queixar do credor, não lhe agradeceria? Esse é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e, após a quitação, serão livres. Entretanto, se ao se quitarem por um lado, se endividarem por outro, jamais chegarão à libertação. Ora, cada falta nova aumenta a dívida, porque não existe uma falta, qualquer que seja, que não traga consigo uma punição, forçosa e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a insubordinação à vontade de Deus. Portanto, se lamentarmos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que merecemos, se acusamos a Deus de usar de injustiça, contraímos uma nova dívida que faz com que percamos o benefício que se podia retirar do sofrimento. Eis porque é preciso recomeçar exatamente como se, para um credor que nos atormenta, pagássemos algumas cotas da dívida, enquanto que a cada pagamento lhe pedíssemos novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda é como o trabalhador que se apresenta no dia do pagamento. A uns, o patrão dirá: eis aqui a paga pelos seus dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que viveram na ociosidade, que colocaram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vocês não há nada a pagar, porquanto já receberam seu salário na terra. Vão e recomecem sua tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre. Quanto mais longa lhe parece a duração do seu sofrimento, mais sofre. Aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com um olhar a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Entende a sua brevidade e diz que esse momento penoso
passa bem rápido. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E em vez de se lamentar, agradece as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, nada vê além da vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O fato de encarar a vida sob o ponto de vista espiritual resulta na diminuição da importância das coisas terrenas, levando o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e a atenuar a impressão moral dos reveses e decepções que venha a passar. Dessa forma, o homem ganha uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto que, pela inveja, o ciúme e a ambição, ele se submete voluntariamente à tortura, aumentando assim as misérias e as angústias da sua curta existência. Bem, meus irmãos, temos aí então esse texto que nos fala dos motivos de nós estarmos resignados. Então temos que entender que se a gente não compreende que Deus é um Pai justo, amoroso, que não castiga ninguém, apenas traça em suas leis mecanismos para que nós sejamos felizes. E nós, a elas, temos que nos prender, nos ligarmos, né? Se nós entendemos que a vida ela não está limitada à passagem nossa aqui na Terra, se nós não entendemos isso, realmente perdemos todos os sentidos, né? A dor, o sofrimento fica insuportável, porque não vislumbramos num futuro curto, médio ou longo a solução, a resolução dos nossos problemas. E nos colocamos a reclamar de tudo, a reclamar do parente, do esposo, da esposa, dos filhos, do trabalho, do vizinho. Reclamamos até do pai, porque não o achamos merecedores de passarmos por tal situação que nos constrange, que nos causa dor, sofrimento. Ficamos amargos, ficamos de uma maneira muito triste. E a dor que nos é imposta pelos nossos atos passa para nós ser motivo de sofrimento. Mas quando nós, através do estudo da doutrina espírita, vemos que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justo, como falei agora há pouco, mas também traz para nós o sentido que a vida não é esse simples intervalo de tempo. Fomos criados antes da concepção no útero materno. E não terminamos a nossa vida, a nossa existência, juntamente com o corpo físico que nos acompanha. Não, de maneira nenhuma. Até porque não faria sentido a vinda do Mestre Jesus a trazer todos esses conceitos para que nós trabalhássemos e conquistássemos. Porque há de convir que em uma existência que seja de 100 anos, nós não conseguiríamos, né, nos colocarmos perante a vida como o Mestre Jesus assim fez e demonstrou para nós. Não é verdade? Então, a vida se prolonga. Olhando por esta questão, simplesmente por essa questão que a vida ela continua, ela não tem vida. Nós tivemos o início, como a doutrina nos coloca, né? Nós tivemos o início. Fomos criados pelo Criador, fomos criados por Deus, mas não teremos um fim. Então, imaginando que imaginando que a nossa vida aqui terrena é apenas um fragmento da nossa vida, olhamos lá para frente e vejamos que o quanto nos espera, porque estamos caminhando para o Pai, estamos entendendo os seus ensinamentos, né? Estamos exercitando isso para
percebê-lo, como o mestre mesmo colocou quando aqui esteve, que ele e o Pai já eram um. Porque Jesus entendia e compreendia o Pai na sua essência, então já vivia de acordo com a vontade do Pai. E nós estamos exercitando essas várias experiências, as várias ocasiões que nos acontecem na vida, para justamente ter essa condição que Jesus tem, de entender o Pai, saber prontamente o que o Pai deseja e viver como ele assim espera. Então vejamos, vai passar. Esse motivo que nos atormenta vai passar. Tudo passa, então passará. Agora, por que então, se Deus é Pai, se Deus é amor, se Deus é justo, por que passo por isso? Por que passo por tantas dores? Justamente por Deus ser Pai, ser amor e ser justiça. Traçou para nós um caminho reto, um caminho de moral, de bondade, de justiça, para nós conseguirmos uma perfeição. Não a toda, porque é só dele, né, do Pai, mas uma perfeição relativa. E nós, como fomos criados simples e ignorantes, né, com o nosso livre-arbítrio, escolhendo o que fazer, por ignorante, muitas das vezes cometemos erros. É normal, faz parte do aprendizado. É errando que a gente aprende que aquilo não é a melhor opção e vamos experimentar uma outra para que ele nos traga um resultado satisfatório, que nos dê felicidade. Então, o errar é normal. Não é motivo para nós ficarmos tristes porque erramos. Faz parte do aprendizado errar. Quem, na rede acadêmica, nas salas de aula, quantas vezes não errou um exercício? Mas errando um exercício, o professor mostrou aonde estava o erro e qual deveria ser, né, o caminho melhor traçado na execução de um cálculo, por exemplo, da matemática. E não repetiu o exercício com uma outra ótica, né, com outros valores, mas aprendendo a mecânica da coisa, conseguimos acertar a questão e passamos para um ensinamento seguinte, porque aquele já entendemos. E assim é o que Deus faz conosco, né? Dá a condição de nós experimentarmos, né? Fazermos as nossas opções, as nossas avaliações, julgamentos e decisão do que fazer. Se decidimos certo, porque é uma opção, né? Somos uma inteligência, e ótimo, bacana, entendemos logo, logo aquele procedimento como verdadeiro. O resultado foi bom para mim, foi bom para todos. Então aquilo já está entendido. Eu passo para o ensinamento seguinte. Mas se não tomei uma melhor decisão, se não tomei uma decisão acertada, aquela que trouxesse o bem para mim e para os meus próximos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sentir que errei. Algo tem que me chamar a atenção. Algo tem que me chamar a atenção que a decisão tomada por mim não foi a mais acertada. E aí isso se reflete para mim como uma dor. Como uma dor que eu tenho que passar por ela. Mas eu não preciso sofrer com essa dor. Eu vou sentir, é claro, é da lei. Mas eu não preciso sofrer essa dor. Mas, infelizmente, eu sofro, porque eu não tenho esse entendimento da vida espiritual, da continuidade, da eternidade da minha vida. Eu me negligencio com os valores que o Pai tem, de amor e bondade e justiça. Então eu sofro e eu reclamo. E se eu reclamo, eu continuo a cometer equívocos, novos equívocos, que vai me proporcionar novas oportunidades de corrigi-los, esses equívocos. Não é isso? Então, de novo, se eu entendo que a dor que eu sinto é proveniente de uma decisão equivocada da minha parte, não tenho que reclamar. Tenho que entender com resignação. Tenho que ficar alegre, pois que através da dor está sendo me mostrado. Opa, vamos dar uma paradinha, vamos refletir. Onde foi que você errou? Onde foi que eu errei? E eu paro para refletir,
paro para refletir, pensar com carinho, sem orgulho, sem vaidades, mas com simplicidade, aquela que Jesus nos mostrou na sua passagem aqui na Terra. E aí, eu entendendo, eu me programo a fazer de uma outra maneira, diferente da primeira, porque a minha primeira, por estar equivocada, me trouxe o desconforto da dor, e faço de uma outra maneira. Se acertado for essa outra maneira, meu Deus do céu, aprendi. Aproveitei a oportunidade da dor que me sinalizou que algo estava errado no meu procedimento, na minha decisão, e eu consegui diagnosticar aonde que estava, corrigindo-a. Pronto, uma conquista eu fiz. Uma conquista eu fiz. Agora posso seguir a minha caminhada de aprendizado, de desenvolvimento, no caminho que me leva ao Pai. No meu caminho de Damasco, lembra do Saulo, que ia para Damasco e caiu ao ver a luz do Mestre Jesus? Né? E aí tem a sua transformação, vira o Paulo. Né? Ele aprendeu a sua oportunidade, ele aproveitou a sua oportunidade, ele aproveitou a sua dor. Então, tenho motivo eu para reclamar? Não tenho. E a dor, como a própria leitura disse, é um pequeno momento que, se aproveitado, quanto eu ganho. Porque se eu aproveito, como eu acabei de falar agora, eu sigo em frente para o próximo aprendizado. A próxima coisa que eu tenho que conquistar. Mas se eu não aproveito, se eu fico a me vitimar, botando a culpa, que é minha, porque o erro foi eu que cometi, em terceiros, olha o tempo que eu perco. Um tempo precioso que eu poderia estar utilizando para conquistar um passo a mais no caminho da minha felicidade. A mesma felicidade que eu reclamo por não tê-la. E Deus está ali o tempo todo a me ofertar meios de eu conquistá-la. Isso mesmo, gente, conquistá-la. Porque o que Deus dá é a oportunidade para cada um de nós conquistarmos. Ele não dá o produto pronto. Porque se ele desse o produto pronto, a felicidade, o que aconteceria? Qual seria o mérito? Eu conseguiria manter, né? Quando eu ganho uma coisa que é fácil, eu valorizo. Não costumo valorizar, né? Quando eu ganho fácil. Agora, quando é suado, para eu conseguir aquilo, demorou, ou exigiu muito de mim, quando eu conquisto, aí eu valorizo, porque eu sei como foi difícil de eu conseguir aquilo. Não é isso? Com todo mundo não é assim. Com todo mundo é assim, não é privilégio de ninguém. Então, Deus nos dá a todo instante oportunidade de aprendizado, nos dá um ensinamento, mas respeita a nossa decisão. Só que eu vou colher o que eu plantei. Né? A terra ele dá. A terra ele dá. Sementes estão à disposição. Como que eu uso? Como eu as uso? Esse é o questionamento. Esse é o questionamento. Então, de novo, com esse entendimento que nós estamos tendo agora, entendemos que a dor vem consequência de uma ação equivocada da minha parte. Fico triste? Não, faz parte deste aprendizado. É esperado o meu equívoco. Agora, se espera de mim, e agora eu tenho que entender isso, que eu aproveite a consequência desse equívoco, a dor, para fazer uma reflexão singela, avaliar as minhas ações, a minha postura, o que fiz, como que fiz, por que fiz, o porquê das coisas, para diagnosticar aonde e corrigir, e traçar um plano para corrigi-las. Certo? Então, obrigado, meu Deus, porque me cedeste a oportunidade de refletir no meu equívoco. Enviaste a todo instante espíritos amigos para me envolver, me intuindo da onde eu errei,
que eu posso fazer? Olha a consciência nos falando. Eu errei, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado aquilo. Olha, né, nossa consciência nos falando. Olha a providência divina nos auxiliando. Se eu jogo a vaidade, o orgulho de lado, eu ouço. Eu ouço porque ela está falando. Aonde está o equívoco? Aonde está o equívoco? Está em mim, não está no outro. Está em mim. Aproveitando, mudo, mudo. Deus é tão bom, Deus é tão Pai, que faz isso incessantemente. Eu posso não aproveitar por muitas e muitas vezes, por muitos e muitos anos, décadas, séculos, milênios. Ele está sempre a nos envolver, a acreditar em nós e nos dar sempre a oportunidade de, a hora que nós quisermos, aproveitá-la. Enquanto nós não queremos, não tem problema. Ele continua a estender a sua mão. Filho, volta para o seio do seu pai, que te aguarda, que te fez com tanto carinho, que te ama, né? Que a todo instante te estende a mão, dando oportunidades. Então, não venhamos, meus irmãos, a reclamarmos desse presente do nosso Pai, desse carinho, né? Porque sofremos por não entender isso. Se entendemos, não sofremos. Agradecemos porque são oportunidades dadas e aproveitamos para seguir com todo o carinho do Pai, com todo o carinho da espiritualidade amiga, entendendo que seu caminho, junto com os meus pares, meus familiares, meus vizinhos, meus colegas, seja de onde for, do grupo religioso, do local de trabalho, não importa, fica mais fácil, porque um dá força para o outro. A conquista, ela é individual, não temos dúvida disso. A conquista, ela é individual, mas todos têm que crescer junto. Então, estendamos a mão, pensemos no outro, amemos o outro, amemos a nós mesmos, amemos o Pai. E força, arregaçamos os braços ao trabalho que nos é ofertado para a conquista maior, da liberdade, da felicidade, do amor. O amigo Chico Xavier disse que, certa vez, uma frase muito famosa, né? Todos conhecem, acredito eu, que o passado não dá para mudar mais, né? Já foi. Mas podemos construir, a partir de hoje, um novo futuro. E o estudo do Evangelho em nós, tem essa proposta, né? Que, baseado nos nossos erros do passado, hoje construiremos o nosso amanhã, de paz, amor e felicidade, junto com o Pai, junto com o Mestre Jesus. Então, meus irmãos, por hoje, por esta semana, fica aqui essa reflexão, fica aqui esse pensamento, essa proposta, né? Essa percepção que sofrimento é fruto do nosso equívoco e a dor é instrumento para o nosso despertar. Que o amor do Mestre Jesus possa nos envolver a todo instante a nossos lares, trazendo a paz que tanto necessitamos. Fique com Deus.